Madara não teria chances contra Hashirama. Para quem acompanha meu canal há um tempo, deve estar achando bastante estranha e surpreendente essa afirmação, mas a realidade é que eu sempre vi o Hashirama vencendo, e isso considerando o que o Madara é. Basta não confundir as coisas. Em meus vídeos, e o Madara venceria caso ele lutasse da melhor forma possível, usando tudo o que tem, usando seu máximo de poder e principalmente Genjutsu. Mas, infelizmente para uns e felizmente para outros, esse não é Madara. Madara foi o cara que nunca usou Genjutsu contra Hashirama, pois sentia muito prazer em batalhar contra o primeiro Hokage, assim como evitou usar o Limbo e o Susanoo contra o Gai apenas para se divertir lutando. E quando faço uma análise de luta, considero como principal o traço de personalidade do personagem, seu comportamento real dentro de batalha. Até porque, se eu não considero isso, então simplesmente não estou analisando tal personagem, mas sim um personagem que eu inventei, porém com os poderes daquele personagem. Um personagem que age como eu quero e não como ele de fato faria. Isso seria roteirizar demais, no sentido negativo. Por isso, prefiro analisar o que o personagem é de verdade. E considerando o que o Hashirama e o Madara são, Madara perderia em qualquer cenário, pois já é um fato que ele não usaria Genjutsu. Primeiramente, é fácil dizer que o Hashirama venceria porque a luta já aconteceu, e nela o Hashirama acabou vencendo. Mas existe toda uma construção do porquê desse resultado. Também há alguns adendos que mudariam completamente o cenário das batalhas, caso Madara não tivesse sido derrotado naquela luta e não tivesse pegado as células de Hashirama. Além de ter essa personalidade e de se segurar em batalha a fim de sentir prazer nelas, aceitando ataques só para analisar seu nível, atacando sem usar o máximo apenas para testar o nível da defesa dos adversários e prolongando as lutas só para ver o quão bons os adversários são dançando, se acompanham ou não o ritmo de combate, Madara piorou ainda mais seu comportamento em batalha após ler a escritura da Pedra dos Uchihas. Isso porque, com o plano Olho da Lua, Madara passou a achar indiferente a morte e a vida, já que no Tsukuyomi Infinito todos iriam existir, e isso torna a Batalha do Vale do Fim diferente de todas as batalhas que aconteceram anteriores a essa. Em algumas tradições erradas, antes de deixar a vila, Madara diz que não via a hora de tirar a vida de Hashirama, mas como eu já disse, isso é uma tradução errada feita por fã. No original, Madara diz que estava ansioso pelas próximas batalhas que teriam. A forma como ele fala batalhas, no plural, mostra perfeitamente que Madara não queria só uma luta. Mostra que ele não queria tirar a vida do Hashirama em seu primeiro confronto, pois ele sente prazer em lutar contra Hashirama. Então, ele espera que sejam batalhas e não apenas uma batalha. Calma que eu sei que ainda está raso, mas eu irei explicar. Primeiro de tudo, independente do objetivo de Madara, seu prazer por lutar nunca foi abandonado. Afinal, esse é o Madara Edo Tensei ao saber que o Hashirama estava de volta. Esse é Madara se apresentando com empolgação para Hashirama. Esse é Madara enfrentando o Hashirama, e esse é o Madara após ser revivido pelo Rin Tensei. Então, mesmo tendo um plano que antes ele não tinha, Madara nunca deixou de lado seu prazer pelas batalhas, e principalmente o prazer de lutar contra Hashirama. Entretanto, se um dia Madara teve alguma vontade de matar Hashirama, essa vontade foi completamente abandonada com o impacto que a escritura Uchiha causou em Madara. Após Obito ser manipulado por Madara, Obito acabou adquirindo a identidade de Madara. Ele passou a ser Madara. Como foi dito no passado por Madara, agora ele não era mais Obito, mas sim Madara. O próprio Obito diz que não tem nome, e no futuro, quando questionado por Obito o que ele era e principalmente quem ele era, Madara diz que ele era nada mais nada menos que Uchiha Madara. Desde o início, essa era a ideia de Madara. Ele só encerra sua vida se desconectando da estátua Gedo ao ter certeza disso. Madara pergunta para Obito por que ele não tirou a vida de Kakashi, e Obito, que agora pensava como Madara, diz que como Tsukuyomi iria se tornar realidade, então seria irrelevante se Kakashi estava vivo ou morto, pois mesmo com Kakashi vivo e Rin morta, nada disso importava, já que todos iriam existir no Tsukuyomi Infinito. Ao ouvir isso, Madara sorri, pois viu que tudo deu certo. Agora, Obito era Uchiha Madara, e
portanto, Madara podia morrer e confiar que o plano seria seguido por Obito. Além de se segurar e prolongar as batalhas pelo prazer que ela causa a ele, Madara passou a achar indiferente a morte e a vida, tanto que em sua luta contra Hashirama, ele programou Izanagi para reaparecer em outro lugar. Após o último ataque, Hashirama caiu de cansaço. Ele estava totalmente exausto, já que nem conseguia se curar. É isso que o último ataque de Hashirama foi usando uma espada. Nem teve gasto de chakra. Se Madara usa o Izanagi para reaparecer ali, teria sido igual Obito versus Konan. Hashirama já não se aguentava de pé, mas Madara já não se interessava em tirar a vida dele. O único objetivo de Madara naquela luta era conseguir as células do Hashirama. Isso ele conseguiu, tanto que para Obito, quem ganhou aquela batalha foi Madara, pois ele conseguiu o que queria. Não era do interesse de Madara tirar a vida de Hashirama, tanto que ele não queria ter apenas aquela batalha, mas sim batalhas. Esse é Madara. Inclusive, no japonês isso fica ainda mais nítido, pois Madara simplesmente fala: enquanto sigo o caminho do meu verdadeiro sonho, vou desfrutar de lutar contra você. Ou seja, toda a luta contra Hashirama não passava de uma diversão para Madara. Ele já não se importava. Ele mesmo diz contra Gai que apenas se divertia lutando contra Hashirama. Se Madara quisesse, ele poderia ter usado Genjutsu aqui e pegado as células de Hashirama, mas aí ele não iria se divertir batalhando, que era algo que ele gostava e muito. Considerando seu comportamento dentro de batalha, um cara que se nerfa pelo prazer dela, que nunca usou Genjutsu no Hashirama e que com o tempo perdeu por completo qualquer vontade de tirar a vida de Hashirama, simplesmente não existiria um cenário em que Madara seria capaz de vencer Hashirama. A luta deles na guerra mostra isso com perfeição. Para estender a luta, Madara simplesmente não usou Genjutsu, não usou as técnicas do Rinnegan, com exceção do bastão, e não usou Mokuton, tanto que somente depois que Hashirama descobre que Madara tinha suas células, pois Madara foi parado, mas simplesmente não mostrou para Hashirama que ele também podia usar Mokuton. Hashirama parou Madara usando o dragão Mokuryu, que Madara também era capaz de usar, mas não usou. Esse é Madara. Isso se encaixa perfeitamente no vídeo que fiz de Itachi versus Madara. Vai estar recomendado para vocês. Normalmente as pessoas não sabem analisar a batalha de personagem, pois elas não analisam o principal, que é o que cada personagem é. As pessoas tratam os personagens como se fosse uma casca, enxergam só os poderes e descartam a forma como pensam, como agem. A forma como lutam é extremamente importante para uma análise. Na verdade, é o principal, pois se você não considera isso, então você simplesmente não está analisando o personagem em questão, mas sim seus poderes. Aí você teria que mudar o título dos vídeos de Madara versus Hashirama para Poderes do Madara versus Poderes do Hashirama. Considerando o que o Madara é, não existiria um cenário em que ele venceria Hashirama, pois Hashirama é tão poderoso quanto Madara, são nivelados. Portanto, se Madara não luta da melhor forma possível, então ele desequilibra e deixa muito favorável para Hashirama. Sem contar que eu acredito que Hashirama não tinha os portões divinos em sua batalha final. Eu acredito que isso foi ensinado posteriormente por Mito Uzumaki. Acredito que Hashirama era o usuário de técnicas de selamento, pois aprendeu com a Mito, assim como a Mito ensinou a Kushina e a Kushina ensinou o Minato. O que a Kushina foi para o Minato, Mito foi para o Hashirama. As semelhanças são surreais, inclusive. São dois Hokages que ainda por cima eram Jinchurikis da mesma Biju. Mas enfim, acredito que Hashirama não usou os portões no Vale do Fim, pois ele só aprendeu isso depois. Portanto, se Madara e Hashirama travassem mais batalhas, os portões iriam mudar completamente o cenário, pois Hashirama simplesmente segurou a Jubi com isso. Então, ele não teria problemas para segurar o Madara e o Susanoo do Madara. Resumidamente, se Madara não tivesse conseguido as células de Hashirama e travasse outras batalhas com Hashirama, não existiria um cenário em que Madara venceria Hashirama, pois além de seu prazer por lutas, por se segurar e por não ter intenção de matar, ou melhor, vontade, Hashirama ainda teria os portões que iria parar Madara, assim como parou Madara Edo Tensei. Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios.